O conteúdo a seguir pode ser perturbador para algumas pessoas ao descrever a conduta criminosa. Se você acredita que esse tema pode impactar negativamente você ou a sua qualidade de vida, desaconselho que prossiga nesse vídeo. O Luz Acesa é um canal de narrativa. Todos os roteiros são baseados em reportagens, entrevistas, artigos científicos e, sempre que possível, em consultas processuais. As informações publicadas aqui são fornecidas apenas para fins informativos, educacionais e de discussão. Todos os suspeitos mencionados devem ser considerados inocentes até que se prove o contrário. O personagem principal desse caso se dizia mago, bruxo, o rei dos gnomos e o escolhido para impedir o fim do mundo. Ele atraía adolescentes para o seu castelo e lá incorporava várias entidades, inclusive o próprio diabo. Vocês podem até pensar que vamos visitar um passado distante no vídeo dessa semana, mas tudo aconteceu em uma pequena cidade de Portugal em 2009. Meu nome é Viviane Cipriano e sejam muito bem-vindos ao canal Luz Acesa. Francisco Leitão nasceu em 28 de outubro de 1968 em Carqueja, Portugal. Seus pais eram primos com 10 anos de diferença. Tinham mais uma filha, que era caçula, e sobreviviam da agricultura. A infância de Francisco foi como a da maioria das crianças do interior. Ele estudava, ajudava os pais na lavoura e brincava com os vizinhos no tempo que restava. Só que os seus estudos foram interrompidos antes da conclusão da 4ª série, quando seu pai perdeu uma perna em um acidente de trator e ele, aos 14 anos, teve que abandonar a escola para ajudar no sustento da família. Quem conheceu Francisco diz que, apesar dele ter sido uma criança normal, se tornou estranho quando adulto, já que preferia a companhia de adolescentes e só saía de casa durante a noite. Francisco e seu pai começaram a trabalhar em uma sapataria até 1988, que foi quando ele começou a namorar com Rosa. Ela tinha 20 anos na época e trabalhava em uma empresa de peixes congelados. Mesmo contra a vontade de pai de Rosa, ela e Francisco se casaram. A cerimônia foi realizada na igreja matriz de São Leonardo, na Alta Guia da Baleia. Depois disso, eles moraram na casa dos pais de Francisco por 2 meses, que foi exatamente o tempo que o relacionamento durou. De acordo com o pai de Rosa, o relacionamento dos dois acabou porque, além dela ser constantemente violentada, ela acabou flagrando na cama com outro homem. Já Francisco disse que o relacionamento acabou por vontade dele, porque Rosa se recusava a cuidar da sogra doente e da irmã dele também. No mesmo ano do divórcio, a mãe de Francisco faleceu. Seu pai acabou se mudando de cidade e deixando a casa para ele e a irmã morarem. Francisco usou o quintal do imóvel para armazenar ferros velhos e trabalhou como sucateiro dali em diante. Sua empresa se chamava Reciclagem Extremadura Metais e funcionava nos fundos da casa em que morava. 10 anos depois do divórcio, ele já tinha alterado a fachada da casa, acrescentado torres e muralhas. Ele tinha o objetivo de transformar o imóvel em um castelo, e uma das primeiras mudanças foi colocar estátuas de gnomos na entrada da casa. Ele acreditava que as criaturas guardariam o local. No jardim, ele colocou várias esculturas de cabras, caracóis, uma mulher que representava a Branca de Neve e alguns gnomos que representavam os 7 anões. Foi nessa época que ele começou um relacionamento com Gina, uma adolescente 15 anos mais nova do que ele. Eles se conheciam desde sempre, já que foram vizinhos por vários anos. Logo no início desse namoro, em 2004, Gina engravidou. E lá pelo 4º mês de gestação, ela passou a perceber que Francisco se comportava de maneira estranha. Ele a agredia, falava o tempo todo em um espírito que o acompanhava, chamado Velho. Criou um canal aqui no YouTube chamado Nostradamus Portugal, onde ele se apresentava como Rei Gobi, o rei dos gnomos, e postava vários vídeos exibindo seus supostos poderes, que na verdade não passavam de truques de mágica. Além disso, Gina percebeu que Francisco estava muito íntimo de um rapaz chamado Ivo Delgado, de 17 anos, 16 anos mais novo do que ele, que também tinha abandonado a escola antes de concluir a 4ª série. Não demorou muito para Gina desconfiar que, na verdade, Francisco e Ivo estavam se relacionando amorosamente. E ao confrontar o marido com essa desconfiança, na esperança de receber alguma explicação sobre o mal-entendido, Gina foi convidada por Francisco para assistir um vídeo, e nele apareciam Ivo e Francisco em um ato sexual. Sem saber como proceder, Gina se mudou para outro quarto da casa, e só 4 anos depois, em abril de 2005, ela se mudou para a França para morar com os pais. Segundo ela, a gota d'água para ter tomado essa decisão foi quando Francisco tentou atear fogo na casa com ela e a filha recém-nascida dentro.
A partir daí, o relacionamento de Francisco e Ivo ficou público, menos para os pais do rapaz. Eles moravam juntos no castelo e saíam de mãos dadas pela cidade. De acordo com os vizinhos, havia muita violência doméstica naquele local, e pelo que podiam perceber, era Ivo quem apanhava. 2 anos depois, em 2007, Ivo Delgado conheceu Tânia Ramos, uma mulher de 26 anos, recém-divorciada e com uma filha de 9 anos. Ivo ainda se relacionava e morava com Francisco nessa época, que por sua vez demonstrou total insatisfação quando descobriu o que estava acontecendo. Em 30 de maio de 2008, Tânia e sua filha deram entrada no hospital Torres Vedras após serem agredidas pelo ex-marido de Tânia, chamado Nuno. Ela teve alta primeiro e passava o dia no hospital visitando a filha, até que em 5 de junho de 2008 ela não apareceu mais. Os pais de Tânia ficaram desesperados com a falta de notícias e de pistas, e Francisco prestou todo o auxílio necessário a eles. Inclusive, os acompanhou até a delegacia para relatar o desaparecimento às autoridades. Nuno, o ex-marido de Tânia, foi ouvido e disse que desde 2006 o casal passava por problemas, mas tudo se intensificou em 2007. Ele trabalhava como caminhoneiro e passava a semana fora, mas decidiu voltar um dia antes, após os vizinhos o alertarem sobre Tânia receber homens em casa na sua ausência. Ao chegar um dia antes do previsto, em uma sexta-feira, Nuno encontrou Tânia, Francisco e Ivo na sala da sua casa. Não há muitas informações sobre o que estava acontecendo naquele momento, mas Nuno decidiu se separar. Em 2008, os papéis do divórcio estavam prontos, Tânia se recusou a assiná-los, uma discussão teve início e aconteceu aquela agressão que a levou junto com a filha para o hospital. E isso era tudo o que Nuno sabia dizer. Maria Glória Costa, mãe de Tânia, ia todos os dias até a delegacia na esperança de receber alguma notícia. Ela disse aos policiais que Tânia perdeu o aniversário de 10 anos da filha e que ela jamais faria isso. Com certeza, alguma coisa tinha acontecido. Francisco visitava Maria da Glória com frequência e acabou a convencendo de que a desaparecida tinha fugido por conta do marido abusador. No final de julho, o irmão de Tânia, chamado Mário, recebeu uma mensagem de texto do número dela. Abre aspas, desculpa por tudo o que fiz. Onde me encontro, estou bem. Cuidem da minha filha por mim. Não se preocupem comigo. Perdoem-me por tudo. Fecha aspas. Depois disso, eles pararam de procurar por Tânia. E menos de 30 dias depois, Ivo Delgado, naquela altura com 24 anos, também desapareceu. E diferente do caso de Tânia, o desaparecimento de Ivo nunca foi registrado oficialmente, porque Francisco convenceu os pais do rapaz que ele tinha fugido após ter assassinado Tânia. Nos meses seguintes, os pais de Ivo, chamados Manuel e Cecília, receberam mensagens do número dele, e lá ele dizia que estava tudo bem e que precisava se esconder. A irmã de Ivo também foi contatada por ele. Francisco entregou a ela uma carta onde Ivo dizia que estava escondido na França. Ela estava cheia de erros ortográficos e datada de 5 de outubro de 2008. Nela, Ivo explicou à família que estava na França, mas que retornaria para Portugal, só não sabia quando. E a maioria da carta era direcionada a Francisco. No final estava escrito que se eles quisessem conversar, deveriam usar Francisco como intermediário, e aquela carta deveria ser queimada. Francisco se mostrou um amigo dedicado durante os primeiros meses do desaparecimento. Ele chegou a entregar a Manuel e Cecília 16 fotografias que recebeu, onde Ivo aparecia ao lado de uma cabine telefônica típica de Londres e perto da Torre Eiffel, em Paris. Francisco até viajou para Paris com os pais de Ivo, numa tentativa de encontrar a cabine telefônica que aparecia naquela foto e, quem sabe assim, alguma pista sobre Ivo. A cabine telefônica foi identificada por Francisco em uma das ruas por onde eles passavam, mas as buscas não deram em nada. Quando estavam se preparando para pegar o voo de volta a Portugal, Francisco disse que tinha acabado de ver Ivo dirigindo um carro que tinha passado por eles naquele momento. Os três correram na direção que o veículo tomou, mas nada foi encontrado. Minutos depois, Francisco disse que Ivo tinha passado por eles de novo, mas assim como na primeira vez, nem Manuel e nem Cecília viram nada. Segundos depois, Francisco atendeu uma ligação e disse que era Ivo, que ele tinha pedido para os três irem embora dali o mais rápido possível porque estavam correndo risco de morte. Então o trio imediatamente retornou a Portugal. Francisco continuou visitando Manuel e Cecília, sempre repetindo a mesma história de que Ivo havia lhe contatado e dito que estava tudo bem e com saúde. Francisco chegou a pedir dinheiro e comida aos pais de Ivo, dizendo que mandaria para ele. Numa dessas visitas, Francisco chegou até a casa deles em um Audi A4 preto que pertencia a Ivo.
Disse a Manuel que tinha se encontrado com ele e que o rapaz tinha pedido para devolver o carro aos seus pais. Manuel perguntou onde os dois tinham se encontrado, mas Francisco não deu mais detalhes e a partir daí foi diminuindo a frequência das visitas e eventualmente saindo da vida deles. Em 2008, Francisco recebeu no seu castelo um jovem chamado Luiz. Ele tinha sido atraído até lá pelos boatos que corriam na cidade sobre Francisco ser um bruxo capaz de movimentar objetos com a força da energia. Francisco o recebeu, lhe mostrou um raro exemplar do famoso livro de São Cipriano e ali, diante dos olhos de Luiz, Francisco fez uma magia para um ramo de flores se mexer sozinho. Eles passaram a se encontrar com mais frequência e secretamente acabaram se envolvendo sexualmente. Só que em janeiro de 2010, Luiz começou a namorar uma moça chamada Joana, e o casal frequentemente visitava o castelo para assistir a essas magias de Francisco. Acredita-se que Joana não sabia que os dois tinham um relacionamento além da amizade. E apesar da influência que Francisco exercia sobre Luiz, tinha uma coisa que ele não conseguia convencer Luiz a fazer, que era terminar com a Joana. Em 9 de março de 2010, Maria de Fátima, mãe de Joana, relatou seu sumiço às autoridades. Ela disse que no dia 3 daquele mês, a filha desceu os degraus da sua casa e disse que se encontraria com uma amiga chamada Beatriz e nunca mais voltou. Disse ainda que ela costumava dormir fora de casa sem avisar aos pais, mas nunca tinha demorado tanto tempo para retornar ou para mandar notícias. Maria de Fátima e o marido receberam Francisco em casa depois do desaparecimento. Ele se mostrou muito preocupado com a situação e disse a Maria de Fátima que era melhor ela colocar créditos no celular de Joana, porque talvez fosse por isso que ela não estava dando notícias. Os créditos foram colocados e nos dias seguintes Maria de Fátima recebeu mensagens do número da filha, e nelas Joana dizia que estava fora de Portugal, que tinha ido voluntariamente e que não havia motivos para ela se preocupar. Além disso, pediu para que não a procurassem. Essa mesma resposta foi dada a Kátia, irmã mais velha de Joana, após ela ter mandado uma mensagem pedindo para que a irmã entrasse em contato assim que possível. A mensagem em resposta dizia que Joana estava com amigos na França trabalhando em um bar. Dizia ainda que lá as pessoas fumavam maconha e não tinha problema, que ela estava se sentindo em casa. E apesar da rebeldia de Joana, os pais dela estranharam a menina ter saído de casa sem levar nenhuma roupa e nenhum documento. Como ela teria saído do país então? Maria de Fátima descobriu só depois que a filha desapareceu que Francisco rotineiramente a buscava na escola. Além disso, ela soube que Francisco facilitava os encontros entre Joana e Luiz, disponibilizando seu castelo para que os dois ficassem mais à vontade. Ele até buscava e levava os dois de volta para suas casas. Mas mesmo sem saber dessas coisas, Maria de Fátima já tinha proibido Joana de conversar com Francisco, porque além dele ser um desconhecido, ele era muito mais velho do que ela. Ele tinha 42 anos na época e ela apenas 16. Mas Joana se justificava dizendo que Luiz era muito próximo de Francisco e ele fazia questão de que os três andassem juntos. Uma investigação foi iniciada e, de acordo com a polícia, Francisco e Joana trocaram 182 mensagens no dia em que ela desapareceu. Descobriu-se que em 3 de março, Francisco convenceu Joana a entrar no seu carro, disse que a levaria até seu castelo e lá os dois fariam uma surpresa para Luiz. A amiga dela, chamada Beatriz, presenciou essas trocas de mensagens. Elas começaram às 11 da manhã e finalizaram às 19 horas, que foi quando ela viu Joana entrando no carro de Francisco. Beatriz disse ainda que a última vez que conversou com Joana foi por mensagem de texto às 22 horas daquele dia, quando Joana disse que já estava voltando para casa. Beatriz disse ainda que dias depois do desaparecimento da amiga, ela foi abordada por Francisco e Luiz, e eles lhe pediram para que não dissesse nada sobre as trocas de mensagens, com medo de serem considerados suspeitos. Francisco já estava no centro da mira da polícia. Nos antecedentes criminais dele constavam abuso sexual contra uma criança, atos sexuais com adolescentes, furtos e incêndios. No castelo dele, a polícia encontrou um taser que ele não tinha permissão para ter, além dos cartões bancários de uma pessoa chamada Ivo Delgado e o celular dele também. Os policiais foram até a casa de Manuel e Cecília, pais de Ivo, e perguntaram por ele. Foi só aí que as autoridades tomaram conhecimento de que ele estava desaparecido há 2 anos, desde 2008. Após análise, ficou comprovado que desde o dia 26 de junho de 2009, o chip do celular de Ivo foi colocado diversas vezes no celular de Francisco, provavelmente para contatar os pais de Ivo, dizer que estava tudo bem com ele, que ele precisava se esconder por conta do assassinato de Tânia.
A denúncia do desaparecimento de Joana acabou levando a polícia a outros casos semelhantes, a de Tânia, a de Ivo e ainda a de Antônio, um homem de 76 anos que vivia graças ao dinheiro que conseguia com a venda de sucata. Ele era frequentemente visto na companhia de Francisco e sumiu em 1995. A filha dele, chamada Odete, decidiu descobrir por conta própria o que tinha acontecido. Soube que seu pai tinha dado entrada no hospital de Peniche poucos dias antes de desaparecer, e o nome do seu acompanhante era Francisco Leitão. Tânia e Ivo desapareceram em 2008 e Antônio não tinha dado mais notícias desde novembro de 1995. Todos eles tinham uma coisa em comum com Joana, o amigo chamado Francisco Leitão. Em razão disso, na meia-noite de 19 de julho de 2010, Francisco foi detido no seu castelo e negou todos os crimes quando foi interrogado. O juiz declarou que o processo tinha uma especial complexidade e estabeleceu uma prisão preventiva para ele. Nesse meio tempo, em uma entrevista concedida a um jornal, Francisco explicou que a casa era um sonho de infância. Disse que os trisavós deles eram príncipes em Vigo, na Espanha, e eles tiveram que abandonar o país quando a Guerra Civil começou. Abre aspas, os meus avós me disseram que eu tinha sangue azul correndo nas veias. Fecha aspas. Ele disse que foi por essa razão que decidiu construir um castelo, mas de acordo com os jornalistas que pesquisaram a sua árvore genealógica a fundo, essa história está longe de ser verdade. Com a divulgação das investigações, descobriu-se que Tânia, Ivo e Joana eram apenas 3 dos diversos adolescentes que frequentavam o castelo de Francisco. Isso porque após a divulgação das notícias, vários adolescentes procuraram a polícia para relatar que eram aliciados por ele. E à medida que esses novos casos eram divulgados, mais e mais adolescentes o denunciavam. Descobriu-se que Francisco era conhecido na região por andar sempre rodeado por adolescentes em boates, shows e eventos. Ele dizia que os menores eram seus gnomos e ele o rei. Dava dinheiro a eles, presenteava com celulares e computadores, e quando Francisco ganhava a confiança dos jovens, os convidava para conhecer o seu castelo. Lá ele se apresentava como o rei Gobi, o rei dos gnomos. Dizia que era um sábio mago com poderes sobrenaturais, que controlava energias e que era capaz de impedir o fim do mundo. Disse ainda que aquela casa era cheia de manifestações do além, que ele tinha capacidade de incorporar entidades, sendo elas LM, Fatinha, o Cão, Reficul, que é Lúcifer escrito ao contrário, Damásio e o mais temido de todos, o Velho. Nessas supostas incorporações, Francisco alterava o tom de voz e dizia aos adolescentes que os seus familiares estavam correndo risco de morte. De acordo com ele, em 2012 aconteceria uma catástrofe que acarretaria no fim do mundo em 21 de dezembro, e ele era o único capaz de impedir que isso acontecesse ao liberar a sua energia. Além disso, Francisco dizia aos adolescentes que cada um deles tinha uma cópia do mal, como um doppelganger, que o objetivo dessa cópia era destruir o original e a sua família também. Mas para evitar isso, os adolescentes tinham que gerar altas injeções de energia positiva no seu corpo por meio de relações sexuais. E os atos eram consumados com Francisco. E foi com essa história de Rei Gobi que Francisco conseguiu com que diversos adolescentes tivessem relações sexuais com ele. Com medo das consequências, os jovens concordavam em cumprir um rigoroso calendário sexual de 4 em 4 dias, que tinha como objetivo limpá-los de más energias. Francisco fazia questão de deixar bem claro que se houvesse alguma falha nesse calendário, os jovens correriam sérios riscos. Além disso, ele dizia que o acúmulo de energia no interior das entidades sobrenaturais do bem que ele incorporava causava grande sofrimento a elas. E os jovens, que naquela altura já se sentiam amigos dessas tais entidades, não suportavam a ideia de causar sofrimento aos espíritos bons que Francisco incorporava, sendo eles Fatinha, em referência a Fátima, e Maria. O medo que Francisco colocou nesses adolescentes foi tanto que alguns deles chegavam a ter crises de pânico quando os atos sexuais não aconteciam dentro daqueles 4 dias. Francisco tinha explicações para tudo e sempre apresentava novas provas sobre a existência de tais entidades. Os adolescentes que não acreditavam nessas coisas ou demonstravam resistência para participar dos rituais eram drogados para isso. Vários deles disseram que concordaram em tomar apenas um copo de cerveja com Francisco em seu castelo, que depois do primeiro copo apagaram e só se lembram de acordarem na cama de Francisco com ele na cozinha preparando o café da manhã. Foi relatado aos policiais que os adolescentes eram levados durante a noite até o cemitério com a ajuda de uma mulher mais velha. Lá ele encenava manifestações fantasmagóricas, filmava tudo e publicava no seu canal no YouTube. Em um dos vídeos é possível perceber uma mulher mais velha sendo agarrada por um suposto fantasma enquanto está rodeada por alguns rapazes. Viste o posto agora?
ACG, my man. Então, anda cá, então, olha ali. Ai, Jesus. Miguel, olha ali. Vem cá. Olha ali, eu vou todos. Estás a fera? Olha aí. Aí, ao teu lado. Ao teu lado. Contigo, Fernando. Ai, E aquilo apareceu. hoje aqui tenho que parar, não sei. Aquilo não sai do cemitério. Tu tens que pensar, não. Mas porquê é que ele estava mascarado? Aquilo não é mascarado, aquilo é mesmo assim, está materializado. Aquilo é materializado. Foi assim que eu vi na outra vez dois, nas guerras, com a Flávia. Até porquê é que ele estava assim? O seu canal aqui no YouTube tem 28 vídeos. Todos têm escrito no título Pegadinha, mais o conteúdo da pegadinha, mais as palavras Gobi, fim do mundo, início da nova era, .mp4 no final. Nesses vídeos ele aparece testando filtros que modificam o rosto, ouvindo músicas, fazendo pegadinhas, truques de mágica e conversando com alguns jovens. A fama do Rei Gobi ultrapassou até as fronteiras de Portugal, porque adolescentes da Espanha relataram que também participaram das reuniões com ele. A maioria desses jovens vinham de famílias pobres e tinham um histórico bem problemático. O nome Mara chegou até os investigadores. Ela se aproximou de Francisco depois que a sua irmã se envolveu brevemente com ele. Após o término desse relacionamento, Mara se aproximou de Francisco com o objetivo de receber mensagens do seu pai falecido. Francisco a convenceu de que ela era culpada pela morte do pai e para consertar as coisas com o espiritual, ela teria que fazer algumas tarefas. Os dois acabaram se envolvendo amorosamente e Mara se mudou para o castelo. Foi aí que ela viu tudo o que acontecia e se tornou uma testemunha-chave nisso tudo. Segundo ela, Francisco mudava de humor rapidamente e ficava muito agressivo quando incorporava a entidade do velho. Era dito a ela o tempo inteiro que caso ela não ajudasse Francisco drogando os jovens, ela não conseguiria ajudar o pai falecido a encontrar a luz. Mara relatou ainda que morou no castelo no mesmo período em que Ivo morou lá, e que inclusive os dois já passaram a noite amarrados em uma árvore como forma de castigo. Ela disse que uma vez Francisco enfiou um rato vivo na boca dela, que presenciou grandes brigas entre Francisco e Ivo por causa de Tânia. Mara disse que a última briga que tiveram teve início porque Ivo disse a Francisco que Tânia estava grávida de gêmeos e ele era o pai. Após saber disso, Francisco acertou a cabeça dele com uma barra de ferro e Ivo caiu no chão sem reação. Francisco pediu ajuda de Mara para levá-lo até o hospital. Ivo foi colocado no porta-malas do carro de Francisco, que acelerou e pediu para que Mara o seguisse. Em certa parte do trajeto, Francisco pegou um caminho contrário ao do hospital, pediu para que Mara parasse, que entrasse no seu carro e que não fizesse perguntas. Ao chegarem em uma área de mata, Francisco pediu ajuda de Mara para carregar o corpo de Ivo até uma casa abandonada que tinha lá. Dentro da casa havia um grande buraco no chão e dele saía um cheiro muito forte que fez Mara vomitar. O corpo de Ivo foi jogado lá dentro, Mara chamou Francisco de assassino e este lhe acalmou, dizendo que o rapaz ainda estava vivo e que nos dias seguintes entraria em contato com ela. Os dois então voltaram para o castelo e Mara nunca mais viu Ivo vivo, mas garantiu à polícia que no momento em que tiraram ele do porta-malas, ele ainda estava vivo. Mara disse ainda que no ano seguinte recebeu mensagens do número de Ivo e achava que estava tudo bem com ele. Ela disse ainda que foi obrigada por Francisco a fazer macumba com ossos provavelmente humanos e ajudá-lo a sacrificar animais para fazer rituais de magia negra. O seu depoimento foi essencial para a polícia ter dimensão dos crimes de Francisco. Foram vários adolescentes violentados, a maioria homens. E de fato, eles viam coisas de outro mundo quando estavam no castelo, seja por influência do medo ou das drogas que eram colocadas nas suas bebidas. Francisco foi submetido a diversos testes psicológicos. O objetivo era provar que ele não era inimputável, ou seja, que ele tinha noção dos seus atos quando os cometeu. E foi exatamente a essa conclusão que os profissionais chegaram. Concluiu-se que ele tinha personalidade do tipo borderline, era calculista, gostava de ser o centro das atenções, tinha baixa tolerância para lidar com frustrações, dificuldade para lidar com impulsos, traços narcisistas, antissociais, de psicopatia, esquizofrenia e distúrbios histeriformes. Francisco foi julgado por 4 crimes de homicídio e ocultação de cadáver. Durante os 3 meses em que o julgamento durou, ele manteve-se em silêncio. Falou apenas durante as alegações finais para se declarar inocente. Disse brevemente, abre aspas, não matei ninguém, fecha aspas. Em 25 de março de 2012, Francisco Leitão foi condenado a 13 anos de prisão pelo homicídio de Tânia, 12 anos e meio pelo homicídio de Ivo, 18 anos pelo homicídio de Joana e 3 anos por crimes de ocultação de cadáver, sendo 12 meses para cada um, mesmo os corpos nunca terem sido encontrados.
Buscas foram feitas no castelo, na masmorra do imóvel, nas áreas vizinhas e naquela casa abandonada com um buraco dentro, mas nada foi encontrado. Ele foi condenado também a uma pena de 12 meses de prisão por falsificação de documentos e a uma pena de 13 meses por detenção ilegal da taser que foi encontrada em sua casa durante as buscas. Ele ainda foi condenado a pagar uma indenização à filha de Tânia no valor de 150 mil euros e aos pais de Ivo e de Joana no valor de 100 mil euros cada. Só que o pagamento nunca foi feito. Ao que parece, Francisco Leitão não tem bens que possam ser liquidados. No seu castelo, hoje moram apenas a irmã dele e o seu marido, que dizem nunca terem percebido nada de errado, apesar de dividirem o imóvel com Francisco por todos esses anos. Francisco acabou sendo absolvido do homicídio de Antônio por falta de provas, e no fim das contas vai ficar apenas 25 anos preso, que é o máximo permitido em Portugal. No final da audiência, a irmã de Maria de Fátima, tia de Joana, jogou uma pedra na direção de Francisco enquanto ele saía da sala. A pedra acabou atingindo a advogada de uma das famílias das vítimas, mas não houve nenhum ferimento. 5 anos depois de ter sido julgado e condenado pelos homicídios, Francisco foi a julgamento novamente em 15 de maio de 2017 pela acusação de 542 crimes de violação contra 12 menores de idade entre 2009 e 2010, e por 6 acusações de portar material pornográfico de menores de idade. Apesar da maioria das violações contra os menores terem sido provadas, ele só foi condenado por 8, já que o juiz considerou que os crimes aconteceram com as mesmas vítimas, só que por muito tempo. Ele foi condenado a 17 anos de prisão nesse segundo julgamento, mas como ele já terá que cumprir a pena máxima em Portugal, que é de 25 anos pela primeira condenação, essa segunda condenação não será cumprida. O rei dos gnomos nunca confessou os crimes pelos quais foi acusado e mostrou o tempo inteiro uma postura de desafio em relação às autoridades. Em uma entrevista ele disse, abre aspas, estou na cadeia acusado pela polícia, mas gostaria de ver as provas e os supostos cadáveres dos 3. Eles, se referindo a Joana, Ivo e Tânia, têm que aparecer e dar explicações do motivo de estarem fazendo os pais sofrerem. Eu também sofro por estar preso. Fecha aspas. Chegamos ao fim do caso dessa semana e eu tenho algumas tarefas para você. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com algum amigo que gosta desse tipo de assunto e se você não for inscrito, por gentileza, trate logo de resolver isso. A gente se vê semana que vem. Tchau!